Olá, todo mundo, sejam bem-vindos. Esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. Eu sou o Dr. Hipólito Pessoa e no episódio de hoje a gente está trazendo aqui o Dr. Markson, que é cardiologista, para um tema tão importante que é a hipertensão na pessoa idosa. Tudo bom, doutor? Olá, Dr. Hipólito, tudo bom? Perfeito. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e que prazer em falar sobre um tema tão, assim, que eu gosto muito de estudar e de falar, e de tão comum que é a hipertensão no idoso, né? Sim, com certeza. A gente sabe que a hipertensão é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo todo. Quando a gente vai falar sobre hipertensão, a gente sabe que, depois dos 18 anos, praticamente 30% da população é hipertensa, e quando a gente vai se voltar à população idosa, 65% dos idosos são hipertensos, e essa porcentagem pode chegar até 80% no sexo feminino, não é isso? Então, tipo assim, é uma doença muito abrangente, ela está relacionada com muitas complicações, ela está relacionada a multimorbidade e mortalidade nessa população. Então é um tema que parece ser repetitivo, mas que realmente ainda falta muito o que a gente melhorar nessa abordagem, né? Isso, exatamente. E assim, é o dia a dia da gente, né? A gente, como cardiologista, não existe um dia que a gente não consiga atender um paciente hipertenso. Então, é o dia a dia. E na geriatria também a gente vê que, assim, como você bem comentou, 60% a 70% da população idosa ela é hipertensa. Isso chega a 80% ali nos octogenários, em torno de 80 anos. E o mais interessante é que esse universo aí, cerca de 80% a 90% vão ser hipertensos. Um tipo específico de hipertensão, que é a hipertensão sistólica isolada, né? E é um grande desafio para a gente, como médico, a gente tratar a hipertensão. É uma doença extremamente comum. Ela não é normal, ela é comum, o que é diferente. Sim, né? sim. Bem diferente, porque ela é um tema, vamos dizer assim, como faz parte do nosso dia a dia, porém é um desafio, porque o paciente idoso, ele é muito heterogêneo. Então a gente que lida com o idoso, a gente sabe assim, qual é o perfil daquele idoso que está na nossa frente. É um paciente rígido, é um paciente funcional, ou seja, é um paciente que faz suas coisas do dia a dia, seja um agricultor que consegue fazer suas atividades normais, seja uma dona de casa que consiga fazer tudo, fazer sua feira, se comunicar, suas atividades básicas e funcionais, ou é aquele idoso já um pouco frágil, demenciado, que tem alguma comorbidade, que tenha outras doenças associadas. Então, a faixa etária ela não quer dizer absolutamente nada. Então, a gente tem que sempre individualizar qual é o tipo de idoso que nós vamos tratar. Sim, com certeza. Até porque quando a gente, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, os próprios antihipertensivos, eles podem estar associados a complicações e podem também fazer interações medicamentosas com outras medicações de outras patologias, né? Mas é isso, a hipertensão, a gente está aqui citando realmente que é um problema de saúde pública mundial, né? Como eu estava comentando mais cedo, uma vez que eu fiz uma palestra sobre envelhecimento saudável, eu acabei fazendo só sobre hipertensão já por conta disso, porque aparentemente, como é que a gente pode falar sobre envelhecimento saudável sem falar de hipertensão, que é uma doença como você fala, extremamente abrangente hoje em dia, e mesmo assim, uma doença que todo mundo tem conhecimento, onde é um dos focos dos principais palestras sobre a saúde cardiovascular, principais palestras também na área da atenção básica, existe o hiperdia, existe tanto trabalho em cima sobre a hipertensão, mas mesmo assim parece que é uma batalha que a gente não consegue ganhar. A gente tem aí realmente situações complicadas, muitos pacientes que vão a óbito todos os dias devido a complicações da hipertensão. Não é isso? A gente, como eu tinha comentado, tinha saído um levantamento, acho que há uns 6 a 8 anos, o nome era o EPIDOSO, que foi um grande estudo que foi feito sobre hipertensão no país, e viu que 56% dos pacientes hipertensos que eram realmente tratados. Porém, desse universo, apenas 16% eram tratados efetivamente, ou seja, com níveis tensionais dentro da faixa que a gente gostaria que ficasse. E por que é tão difícil, né? É uma doença tão comum que todo profissional de saúde se depare. Por que temos essa
essa dificuldade, né? Que é justamente a questão da heterogeneidade, né? Que a gente falou inicialmente, como o idoso. Outro detalhe também que você citou muito bem, a polifarmácia. Paciente, 2/3 dos idosos, ele tem 2 ou 3 mais comorbidades, tem outras doenças associadas. Isso faz com que ele use outras medicações. Medicações essas que podem interferir no controle da pressão, seja aumentando a pressão, seja baixando a pressão. Então, outro detalhe também é a oscilação, né? Então, o paciente hipertenso, o idoso, ele oscila muito. Então, ora a pressão está um valor alto, daqui a pouco está baixo. Isso a gente acaba achando muito em consultório, né? E o pessoal vem desesperado. Todo mundo desesperado, exatamente. O que está acontecendo? Por que essa vulnerabilidade? Por que essa instabilidade, né? E a gente vê com o envelhecimento do idoso, o paciente fica mais susceptível a isso. Por isso que a gente, vamos falando um pouquinho sobre a fisiopatologia. Sim. Com a idade, a musculatura da artéria, ela começa a se enrijecer, ela fica calcificada, né? E isso aí dificulta o controle, a pressão ela começa a subir, particularmente a máxima. E as pessoas perguntam muito, doutor, qual é a mais importante? É a máxima ou é a mínima? As duas são importantes. Porém, a gente vê que a hipertensão sistólica, ou seja, a máxima mais alta, ela é mais comum no idoso, justamente devido a essa rigidez arterial. Sim, perfeito. E vem o desafio que quando a gente começa a tratar essa máxima, a mínima também cai. Também cai. Você aí não tem como baixar só uma, só né? uma. Aí vem a questão dos efeitos colaterais da medicação. Aí vem a questão da arte da medicina, né? A gente tem que ter o bom senso, né? Nem 8, nem 80. Não tem receita de bolo nessas situações. Não tem receita de bolo. Não é tão simples, né? Mas é isso. A própria idade, quando a gente vai pensar, ela chega a ser um fator de risco para a hipertensão. Como o colega já estava falando, o próprio envelhecimento ele vai causando modificações na parte dos vasos, né? Existe realmente um remodelamento vascular, um remodelamento cardíaco. Você vai ter aí uma dilatação dos vasos de médio e grande calibre, uma hipertrofia aí da camada média, camada íntima, né? Isso. Uma tortuosia dos vasos. E o coração também, ele passa por esse processo. Mesmo que o paciente não tenha doenças cardiovasculares, a gente sabe que é esse o processo que acontece. O paciente ele começa a ter um enrijecimento dos ventrículos e isso influencia diretamente na anatomia como um todo, porque aquele ventrículo ali que ele já está enrijecido, ele tem uma deficiência de relaxamento e acaba deixando o enchimento ventricular mais a cargo da contração atrial. Aí você vai ter esse remodelamento, o átrio ele vai começando a causar ali uma dilatação, ele vai sendo um dos grandes responsáveis pelo enchimento ventricular e a hipertrofia atrial também vai predispor a várias outras patologias que seriam as arritmias, a fibrilação atrial, que é uma das arritmias mais comuns no idoso também, né? Então existe todo esse remodelamento com o próprio envelhecimento, não necessariamente só de doença. O próprio envelhecimento ele faz todo esse processo de alteração na anatomia que pode predispor a diversas doenças, não só a hipertensão, né? Exatamente. E isso aí que justifica a alta prevalência no idoso, né? Quando você vai pegar a faixa etária de 20 a 30 anos, você vai pegar 8 a 10% da população que é hipertensa. Porém, quando ultrapassa aí 65 anos, como a gente tinha comentado, 2/3 da população. Então, uma prevalência muito alta. Então, devido a essas alterações aí do envelhecimento cardiovascular, isso aumenta a predisponibilidade de desenvolver hipertensão. E o interessante é que se você chegar aos 65 anos, você não for hipertenso, você tem 90% de chance de desenvolver hipertensão ao longo do restante da vida. Caramba! Bem sério? Né? Essa porcentagem eu não sabia, não. Bem interessante. E eu tinha visto um dado interessante, a questão da prevalência. Teve um outro estudo também, um acompanhamento, falando sobre doenças crônicas de uma maneira geral. Foi o Elsis Brasil, se eu não me engano. Isso saiu, acho que há uns 10 anos. E constatou que a hipertensão é a segunda doença mais crônica do país. Só perde para dor lombar. Caramba. Né? Então, assim, como é comum a hipertensão... Eu tenho dor lombar, então assim, quem não tem, né? Quem não tem dor lombar, né? Exatamente. Então, como é uma prevalência muito... Como é comum a hipertensão? Porém, uma coisa que a gente tem que enfatizar bem é o quê? O comum não é o normal.
Porque até pouco tempo achava-se que a própria hipertensão, principalmente a hipertensão sistólica isolada, isso era normal do idoso. Né? Eu lembro até quando eu me formei, Sim. que eu ainda não peguei essa parte ainda da geriatria, o pessoal, não, isso aqui é normal, os valores na época era mais alto, né, aceitável, não, isso aqui é pro idoso, isso aqui é normal. E teve um estudo bem interessante que assim foi o grande divisor de águas, né, que foi o Harvard. Esse estudo ele foi publicado em 2008 lá na New England e ele acompanhou por cerca de 2 anos 4 mil octogenários. E eles começaram o quê? A comparar aquele paciente que tinha uns níveis tensionais um pouquinho mais altos e o outro um pouquinho mais, vamos dizer assim, controlado. E o desfecho foi muito interessante. Então, assim, conseguiu reduzir em 30% mortalidade de uma maneira geral, reduziu todas as causas, 35% de AVC, 69%, salvo engano, de insuficiência cardíaca. Caramba. Então, ele foi um grande divisor de água. Quer dizer, antes você achava, não, isso aqui é o normal, é um idosozinho, tal, deixa essa pressão aqui, 16, 18. Acontece isso muito também, né? Até para decisões terapêuticas. A nossa inércia terapêutica, né? Acontece isso com muita frequência. É isso, a hipertensão sistólica isolada no idoso realmente é a forma mais comum de hipertensão, né? Quando a gente vai falar da pressão, a própria a pressão ela vai ter influência direta ali do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, não é isso? Isso. E quando o paciente é jovem, a gente sabe que ele tem normalmente um débito cardíaco elevado e pouca ou nenhuma influência da resistência vascular periférica. E no idoso acontece o contrário, né? Você normalmente vai ter um aumento da resistência vascular periférica e uma redução do débito cardíaco. Isso aí vai aumentar a pressão de pulso, velocidade alta de pulso e vai refletir nessa situação que é a hipertensão sistólica isolada. Hoje em dia, como é que a gente, qual é as medidas realmente que a gente identifica e consegue dizer esse paciente tem hipertensão sistólica isolada? Pronto. Isso ainda é bem controverso ainda, né? Não existe assim um consenso, né? Tem a nossa diretriz brasileira, tem a diretriz europeia, tem a diretriz americana. Então os números eles mudam um pouquinho, certo? Mas de uma maneira geral, o que eles enfatizam bem é você individualizar. Como eu tinha falado no início, qual é o paciente idoso que está na sua frente? Você vai tratar, é um paciente rígido, é um paciente frágil ou não? De uma maneira geral, seria o quê? Abaixo de 14/9, 140/90. Né? Sim, isso seria a meta de tratamento. Meta de tratamento. Se for um indivíduo, um idoso frágil, já com demência, com outras comorbidades, a gente pode considerar abaixo de 160/90. Antes de falar das metas, que eu acho interessante também, a gente comentar sobre a medida da pressão arterial. Sim, não, eu acabei pulando. Como é interessante, assim, é um tema tão comum, todo mundo fala de hipertensão, mas as pessoas focam muito pouco na medida. Sim. Né? Então, assim, é importante que o indivíduo, quando você for verificar a pressão, no mínimo 5 minutos em repouso, tranquilo, certo? Não tenha feito atividade física 1 hora antes, não esteja com a bexiga cheia, não tenha fumado, pelo menos uns 30 minutos antes. Ficar sentado com as costas encostadas, certo? As pernas apoiadas no chão, as pernas não podem estar cruzadas. Colocar o braço mais ou menos na altura do coração. As pernas não podem estar cruzadas. Não podem estar cruzadas. Porque isso aí altera. Né? Altera. Então, as pernas têm que estar apoiadas no chão. Só o fato de você cruzar, você já vai aumentar a resistência periférica, certo? Sim. E já aumenta a pressão. E como a gente já disse que é um perfil de paciente que já é muito sensível, realmente vai interferir. Tudo vai interferir, né? A questão da vulnerabilidade que a gente falou, a instabilidade, né? Colocar o braço, seja direito ou esquerdo, não tem essa história que tem que ser o esquerdo, é o braço, do coração, isso não existe, a pressão ela é uma só, né? Você pode verificar nas pernas, no braço, onde for, tá? Então, assim, a gente sempre orienta no mínimo 3 medidas. Sim. Certo? Como o idoso, a pressão ela é instável, a gente tende até a ignorar a primeira pressão, porque sempre dá mais alto do que realmente é. Verifica uma vez, guarda 1 minuto, verifica a segunda vez, espera 1 minuto, verifica a terceira vez. A gente pega mais ou menos uma média. Outra coisa importante que eu esqueci, o paciente não pode falar.
Ele tem que estar em repouso, na posição correta e não pode ficar falando. Perfeito. Certo? Que isso aí também interfere. Hoje nós temos vários aparelhos no mercado, né? Facilitou muito, né? Hoje quase todo mundo consegue comprar um aparelho digital. Eu ia perguntar sobre isso. Isso. Existe o de pulso e existe o de braço. De pulso a gente não recomenda, certo? Eles sofrem muito, tem muita interferência. Então, não é que seja ruim, não é que você, vamos dizer assim, mas eu tenho um, tudo bem, melhor do que nada. Certo. Né? Mas não vá tomar nenhuma medida baseada só no de pulso. A gente sempre orienta o de braço. Tem que ter cuidado com o manguito, né? O manguito tem que estar no tamanho adequado, a dois dedos aqui da fossa cubital. Se for um paciente magrinho, certo? O manguito já tem que ser menor. Se for um paciente obeso, o manguito já tem que ser maior. Ele não pode abarcar essa região toda, tem que pegar pelo menos 80%, tá? Então, verifica lá no digital 3 vezes, 3 medidas para ter uma noção. Certo? E tem todos esses cuidados aí que eu falei, porque é muito comum. Você chega às vezes num posto de saúde, verifica minha pressão, né? O paciente vem andando no sol, acabou de olhar. Exatamente. Então, assim, o cara tá com a bexiga cheia, fica falando, então tem que ter muito cuidado. E a gente nunca vai se basear por medidas isoladas, né? Isso. Porque oscila muito. Então, o paciente diz assim, eu tive uma dor de cabeça, eu verifiquei minha pressão tá alta. Vai estar alta. Sim, tá sentindo dor. Isso. A minha filha fez uma raiva e minha pressão subiu. Paciente com febre. Isso, febre. O estresse, seja físico ou emocional, né? O estresse físico, alguma dor de uma maneira geral, seja a dor lombar que a gente tinha comentado, seja a dor de cabeça, né? Lembrar que de uma maneira geral a pressão ela não dá sintomas, né? Sim. Eu escuto isso todo dia. Eu sei que minha pressão está alta porque eu sinto logo uma dor de cabeça. Porque o que é que acontece na prática? Sente a dor de cabeça, aí vai verificar a pressão. Aí ele atribui a dor à pressão. Sim. Porém, é o contrário. A pressão seria consequência e não causa, né? Então é preferível que toma um remédio para dor de cabeça, melhorou a dor de cabeça, pode verificar a pressão, que a tendência é estar normal. Você chegou a comentar uma coisa, eu lembrei de uma situação relativamente comum na atenção básica. E esse relato, com certeza, você já ouviu. Que é, minha pressão normal é 10/6. Isso. Se tiver 12/8, para mim está alta. Isso. E eu estou sentindo dor de cabeça. Pronto. A gente fala 12/8, né? Que na verdade 120/80 seria uma média americana, né? De um indivíduo de 1,70 m por 70 kg. Seria uma média. Não tem essa história que tem que ser 12/8. Porque as pessoas, de uma maneira geral, buscam muito isso. Porque tem que estar 12/8. Não tem que estar 12/8. Cada um tem a sua pressão. Sim. Pronto, a minha esposa, por exemplo, pelo tamanho dela e pelo peso, a pressão dela é 9/6. É o normal dela. Sim. Certo? Então, se de repente a pressão está lá 13/8, a gente já tem, o que é que está acontecendo? Né? A gente fala muito isso porque as pessoas buscam muito 12/8, que infelizmente a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, algum tempo aí atrás, fez uma campanha em cima disso, aqueles atores da Globo, né? Eu sou 12/8. Nossa, isso atrapalhou muito. Não dá para entender por que eles fizeram isso com a gente, né? Aí você vai falar isso aí, a pessoa, mas doutor, tava isso na televisão, tava a total, atriz tal, mas isso aí atrapalhou muito, né? Então, existe o perfil, né? Então a gente tem que ter uma noção mais ou menos qual é o normal. E outra coisa também, esses aparelhos, os digitais, que muita gente comprou, ajuda, mas em algumas situações atrapalha. Sim. Né? Tem aqueles pacientes que ficam verificando pressão de manhã, tarde, de noite, de manhã, tarde, de noite, não sempre tá sentindo nada. Aí quando verifica a pressão, vê que tá alta e pronto, já começa a sentir isso, começa a sentir aquilo. Eu tenho um paciente, nossa, que é uma verdadeira paranoia, ele quer verificar a pressão 10 vezes por dia. A gente tem exames, alguns artifícios que tem como a gente ver se realmente o paciente é hipertenso ou não, ou se ele é hipertenso, se aquela medicação que ele está tomando está realmente controlando a pressão, resolvendo ou não. A gente hoje tem a MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um exame que a gente tira essa dúvida. A gente pega muito paciente lá na clínica, chega lá, é porque eu fui para o hospital com a pressão 16/10, eu estava sentindo muito mal-estar, dor de cabeça, ânsia de vômito, tal. Quando chega lá, pressão alta, e você vai ver que é só ansiedade. Vamos fazer aqui a MAPA, faz a MAPA, pressão normal. É a primeira coisa que eu comento. Fique verificando essa pressão com tanta frequência. Não há necessidade.
Porque isso atrapalha muito, né? E eu tenho vários pacientes que eu tenho muita dificuldade de convencê-lo para dizer que a pressão tá boa, ou então que não é hipertenso, que é só ansiedade. Vou contar uma história bem interessante que aconteceu aqui comigo. Eu tenho um paciente de 96 anos, ele tomava um captopril por dia. Um captopril que a gente sabe que não é a forma correta, o captopril, a meia-vida dele é em torno de 8 a 12 horas. E ele nunca foi hipertenso. Já tinha investigado, tinha feito a mapa sem remédio, a mapa deu normal, porém ele é muito ansioso. E ele não aceitava esse diagnóstico de ansiedade. E ele não queria fazer o tratamento de ansiedade. Aí o que acontecia? Ele verificava a pressão lá alta, aí ele chamava o filho, chamava a filha, corria para o hospital, é aquela confusão que eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, já para se despedir da família. Veio o Covid, primeira subida que deu, ligou pro filho, me leva pro hospital que eu tô passando mal. Você quer pegar Covid no hospital? Pronto. Se assustou, parou de verificar a pressão. Resumindo a história, o Covid tratou a pressão. Meu Deus. Por quê? Simplesmente esqueceu de pressão, ele não é hipertenso, não toma captopril e até hoje tá muito bem obrigado. Você vê como é a mente da pessoa, né? Sim, com certeza. Quer dizer, só o fato de vou verificar a pressão. É a história da hipertensão do jaleco branco, né? Às vezes na nossa frente o paciente verifica, dá normal, mas chega lá no consultório, chega no posto, chega no hospital, a pressão tá alta, né? E é muito importante fazer sempre esse questionamento da família, né? A gente sempre pergunta, tem verificado ultimamente como é que é a pressão dele em casa, como é que é a pressão quando foi no posto de saúde, porque, principalmente o idoso, é muito comum você pegar paciente e, na medida, no consultório, ela dá um pouco mais alto, né? Então, tipo assim, era a segunda pergunta que eu ia fazer em relação a essa questão de diagnóstico. Você faz diagnóstico em uma consulta? Não tem como. É muito importante dizer isso. Não tem como. Porque assim, a gente não vai se basear por medidas isoladas, né? A gente tem que pegar todo o histórico. O paciente já é hipertenso, ele tá tomando remédio ou não? De repente, ele foi pro hospital, a pressão tá 18/11, né? E fica aquela família muito ansiosa, porque tem que baixar logo, tem que chegar a 12/8 logo. Não é assim que funciona. Primeiro vamos fechar o diagnóstico, saber se realmente é hipertenso. Será que ele estava sentindo o sintoma que fez com que a pressão subisse ou realmente ele é hipertenso? Aí você verifica uma vez, espera um pouquinho, conversa um pouquinho, vamos verificar novamente. E a gente vê que a diferença é muito grande, né? Você verifica ali, tá 16/9 a pressão. Conversa um pouquinho, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco você verifica de novo, já tá 15/8. Quando termina a consulta, a gente verifica novamente, tá 13/8. Tá na dúvida? Então vamos fazer aqui a mapa. Tirou logo essa dúvida, né? Perfeito. Ou então assim, vamos aguardar o quê? Venha daqui a 15 dias, vamos reavaliar. E outra coisa interessante também, quando a gente fecha o diagnóstico, ou então quando o paciente já vem com o diagnóstico, tá com pressão muito alta, exceto uma situação de emergência, que o paciente tem que estar internado, a gente tem que baixar logo, a gente não pode baixar essa pressão logo. Porque fica aquela ansiedade dos familiares, porque tem que estar 12/8, tem que estar boa, a pressão está 18/11, fica verificando e não baixa, tenha calma. Não verifica a pressão, vamos começar a medicação, né? Vamos reavaliar daqui a 15 dias, vamos ver como é que está essa pressão. Até porque o organismo ele se adapta àquela pressão alta. Então, se a partir do momento que a gente baixa rapidamente, o paciente vai começar a sentir mal. Quer dizer, antes ele estava bem. Só a pressão que estava alta. Não estava sintomas. E o próprio tratamento já começa a ter os malefícios, né? E ele não quer mais tomar. A gente tem que lembrar que o paciente hipertenso, provavelmente aí ele tem esse enrijecimento vascular. E tem que lembrar, quando for realmente fazer esses controles pressóricos, tem que lembrar da perfusão cerebral, que é muito importante. Você fazer uma redução de pressão muito rápida, provavelmente o paciente pode ter uma hipoperfusão cerebral e sequela neurológica, né? Então realmente tem que ter todo o tontura, pode ter queda, fraturas, a hipotensão postural, que isso é muito comum, né? No muito idoso, a gente vê essa hipotensão que é muito comum, né? Pós-prandial também, às vezes nem já usa remédio. Só citar, às vezes nem no muito idoso, porque às vezes, o que acontece muito? Devido ao tratamento ser relativamente comum, que todo mundo tem acesso, às vezes o paciente ele acaba fazendo o que a gente se automedica. E às vezes, nessa automedicação, ele acaba fazendo associações que vai fazer mais hipotensão postural do que outras, não é isso? Isso, exatamente. E assim, teve alguma medicação nova, que às vezes eles esquecem de comentar, né? Tá tomando algum outro remédio, tipo, dor crônica, que é
patologia muito comum no idoso. Os anti-inflamatórios, muito comum, né? Antigamente se usava muito diclofenaco, eu acho que começou a ter uma propaganda na televisão, o pessoal parou de usar diclofenaco. Hoje o pessoal toma ou nimesulida, ou toma ibuprofeno, todo mundo tem acesso, né? E fica tomando, quer dizer, isso aumenta muito a pressão. Não, é isso. E o pessoal acha que só o diclofenaco de sódio que aumenta a pressão. De potássio não aumenta. Isso, por causa do sódio, né? É. Tem isso aí. Então tem essa ilusão realmente que só o de sódio que aumenta. Mas não, é importante citar que todos os anti-inflamatórios eles podem ter esse efeito. Né? Obviamente não quer dizer que não vá poder usar, né? Sim. Cada caso um caso. Então assim, o paciente está com uma dor, uma inflamação, a gente vai usar, porém, em determinado tempo, né? Seja uma semana, 3 dias, uma semana, 15 dias, que seja. O problema é o uso crônico. A gente vê o pessoal, eu tomo 1 nimesulide por dia. Isso aqui já faz 5 anos. Quando a gente vai ver, a pressão está muito alta, já tem uma insuficiência renal, já tem outras complicações, né? Corticoide também, que foi muito usado agora com o Covid, pós-chikungunya, que esse paciente ficar com sequela articular, o paciente usa muito corticoide também, então a gente tem que ter muito cuidado. Aquele descongestionante nasal, o pessoal gosta, que é estourino da vida, tem efedrina, que também sobe, então tem que ter muito cuidado. E as outras drogas de uma maneira geral, né, essas drogas ilícitas aí, a gente sabe que altera a pressão, seja a maconha, seja a cocaína, os arrebitos aí da vida também, tudo isso interfere com a pressão. E muitas vezes, às vezes esquece até de comentar, não, eu tô tomando um comprimido. Qual é o comprimido? Não, é um amarelinho, é um roxinho. Pô, me traga pra eu ver qual é. Porque vocês não sabem o nome. Exato. E acha que, não, mas foi fulano que passou, isso não causa nada. Então, é um remédio natural, certo? Mas toda e qualquer medicação pode ter seus possíveis efeitos colaterais, principalmente quando interage, né? Quando junta com os demais. Sim. Que é a nossa grande dificuldade no dia a dia, né? Como o idoso ele tem várias comorbidades, então é muito comum o hipertenso vir associado com a diabetes, associado com o colesterol alto, às vezes já tem algumas complicações, né? Já teve um AVC ou teve um infarto, então já toma várias outras medicações, então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Às vezes, por exemplo, o homem começa a usar uma medicação para próstata. Sim. Né? Ele é hipertenso, daqui a pouco começa a tomar o remédio da próstata, a pressão vai cair, começa a sentir mal. E aí você chega lá no consultório, a gente vai investigar, qual é a medicação, às vezes não sabe, ou então toma um tempo, aí para. Então a gente tem que estar ciente de tudo que ele está usando, né? Sim, com certeza. Porque o geriatra ele é uma espécie de gestor, né? Pra gente ver, a gente tem que pesar os prós e os contras, porque nenhuma medicação ela é isenta de efeitos colaterais. Né? Eu comento, é o remédio mais comum do mundo que é a AS, pessoal. Isso. Esquece, né, realmente dos efeitos possíveis. Citando substâncias que podem interferir na pressão arterial, não podemos esquecer sobre o sódio. Sobre o sal, porque quando a gente fala do próprio envelhecimento, a gente tem que lembrar, o idoso normalmente ele tem esse instinto de consumir mais sal, porque ele tem alterações gustativas, ele tem alterações das papilas da língua, então ele tem dificuldade de sentir os sabores, então ele acaba colocando um pouquinho mais de sal que hoje. É muito importante falar a associação realmente do sal. Por que o sal sobe a pressão? Pronto, aí é onde entra o tratamento não medicamentoso, né? Que é a dieta hipossódica, né? E interessante, o idoso ele é mais sensível do que o adulto. Sim. Né? Porque ele excreta menos sódio, né? E tem essas alterações. Então, a partir do momento que ele consegue reduzir o sódio, a gente vê uma resposta bem melhor da hipertensão. Porque o sódio, ele retém líquido. Isso aí faz com que a pressão suba. E como ele tem essa... Muitas vezes ele tem essa, como você falou, essa alteração gustativa. Então a tendência é o quê? Usar o saleiro na mesa. Não tô sentindo sal, essa comida tá insossa, essa comida tá ruim. Tome sal. Então a gente tem que ter cuidado também. E também o seguinte, aí vem a questão nem 8 nem 80, né? Assim, tem que ter um pouquinho de bom senso. Não é você retirar o sódio da dieta, certo? É pouco sódio, que é bem diferente. Por quê? Porque às vezes o paciente tá tomando alguma medicação, às vezes um antidepressivo. Você começa a tirar o sódio da dieta, o paciente faz uma hiponatremia, ou seja, o sódio cai no sangue. A gente precisa isso, estalopram, sertralina. Então, às vezes tá usando isso aí, usa um diurético, tipo um tiazídico, né, da vida,
e começa a cortar o sódio. Às vezes em doses não adequadas. Não adequadas, exatamente, a gente vê muito isso no dia a dia, que a gente tem que ter muito cuidado com essas doses, né? A forma de usar. Por isso que a gente sempre pede, me traga todos os remédios. Eu quero ver as caixas e a forma que você está usando. Porque às vezes a gente passa a receita, mas não segue daquele jeito, às vezes se atrapalha. Chega na farmácia e troca a caixa, é a mesma medicação, mas é outro laboratório, outro fabricante. Isso atrapalha um pouco o idoso. Às vezes o idoso mora só, não tem uma pessoa ali para dar a medicação. Então é importante a gente ter consciência do que ele está usando. Isso. Eu sempre peço, me traga tudo, traga a sacolinha pra gente ver, traga todos os remédios. É verdade. Mas é uma questão de bom senso quando a gente vai falar nessa questão alimentar, realmente. Porque às vezes, eu falo muito em consultório que às vezes dietas muito restritivas, você acaba colocando o paciente idoso numa situação onde ele entra num estágio de hiporexia significativa, que às vezes para tirar é bem trabalhoso. A perda de peso. Isso. A perda ponderal, ela é importante para a hipertensão. Porém, se for um idoso frágil, um idoso sarcopênico, já tem pouca massa, você vai fazer com que o paciente perca peso, vai fazer uma dieta restritiva, vai piorar o paciente. Então é a questão do bom senso e você individualizar o tratamento, né? Sim, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Mas só concluindo essa questão do sódio, a gente sabe que o paciente idoso ele já tem essa dificuldade de excreção, né, pelos rins. O próprio envelhecimento ele já traz aí uma redução da taxa de filtração glomerular praticamente 10% a cada década. A cada década, exatamente. Não é isso, né? Exatamente. E aí o paciente ele já tem essa dificuldade de excreção. E aí aumenta o consumo, o próprio sódio na parede do vaso, me corrija se eu estiver errado, ele aumenta o estresse oxidativo. Isso. E vai aumentar, consequentemente, a resistência vascular periférica. Que aumenta a pressão osmótica, então, começa a reter mais líquido. Então, tipo assim, às vezes é delicado porque tem paciente idoso que ele é muito, muito sal sensível. Então, às vezes, pequenas quantidades... Já faz diferença. Já faz muita diferença. Isso. Acaba aumentando muito essa questão da pressão arterial. Eu vi até um estudo que diz que a dieta restrição de sódio, quando o paciente ele fez uma restrição de 2 gramas de sódio por dia, conseguiu baixar a pressão sistólica numa média de 4,3 milímetros de mercúrio. Então, mas tipo, quando entra na questão da dieta, quando a gente entra no tratamento, todo paciente tem que ser individualizado. Tem paciente que tem como realmente abordar essa questão alimentar, mas tem paciente que você tem que ter realmente uma ponderação a mais de se vale a pena ou não abordar essa questão da alimentação para ele, né? Mas é isso. Quando a gente acabou entrando em tratamento, uma das perguntas que eu tinha até colocado era: você pode tratar o idoso como eu trato o adulto jovem? Não. É como eu tinha falado no início, né? É um desafio e cada idoso ele é diferente um do outro, né? Devido à heterogeneidade que a gente falou. Então, assim, as medicações que a gente vai escolher vai depender do perfil do paciente. A gente vai avaliar os fatores de risco cardiovascular, quer dizer, essa hipertensão. Pronto, a gente fechou o diagnóstico de hipertensão. A hipertensão, está só ela ou tem mais outras comorbidades? O paciente ele é diabético, o paciente fuma, né? Tem um colesterol alto, ele já tem alguma lesão de órgão-alvo, né? Seja, já tem algum problema no rins, já tem algum problema cardíaco, ele já teve algum problema cerebral, tipo, se ele teve algum AVC, algum ataque isquêmico, até a disfunção cognitiva, né? Hoje a gente está estudando muito a demência, a gente vê que a hipertensão hoje é um dos principais fatores de risco para a demência. Junto com a diabetes, principalmente na demência vascular. Exatamente. E hoje a gente vê uma máxima que, assim, o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Sim. Né? Perfeito. Então, a partir do momento que você tem uma saúde cardiovascular, você vai ter uma saúde cerebral boa, com boa função cognitiva, né? Então, assim, o paciente pergunta muito: doutor, como é que eu evito a demência, né? Sim. Que a gente sabe que é difícil, né? Não tem fórmula para isso, mas a gente sempre foca nos fatores cardiovasculares. Então, é hipertenso, vamos tratar a hipertensão. Então, como eu tinha falado, que tipo de paciente é esse idoso? Qual é o risco cardiovascular? Isso aí a gente vai ver a questão da meta, né? O paciente já tem alguma lesão no rins, o paciente ele é diabético. Então, de acordo com isso aí, a gente vai escolher a medicação adequada e a meta terapêutica também. Sim. Né? Quer dizer, qual é a faixa que a gente quer que fique aquela pressão? É um idoso frágil, que a gente não pode
baixar muita pressão, até porque, como a gente tinha comentado, se a gente baixa a máxima, a mínima também baixa. Então, a mínima, que é a diastólica, ela é importante para a perfusão coronariana. Se o paciente tiver angina, o paciente teve um infarto, isso aí você pode complicar. Você pode desencadear um infarto devido ao tratamento antihipertensivo. Então, a gente tem que ter muito bom senso, né? Sim, sim. Não esquecendo também que até após o diagnóstico tentar saber diferenciar se essa é uma hipertensão primária ou secundária, né? Que aí na avaliação primária vai ter os exames complementares. A gente sabe que existem outras situações que podem tá fazendo esse diagnóstico de hipertensão. Você mesmo falou, doença renal crônica, ela seria uma dessas situações. A doença da tireoide também pode estar influenciando diretamente. A apneia do sono, que é muito comum. Nossa, muito comum no idoso, né? E é muito subdiagnosticado. É negligenciada. É impressionante, porque o pessoal só dá o diagnóstico quando já tá naquela fase avançada ali, já você vê todos os sintomas e tal, e aí, ou seja, já perdeu um pouquinho, né? Você poderia pegar esse paciente lá atrás, tentar fazer o tratamento adequado, dar o diagnóstico, fazer o tratamento adequado e, consequentemente, você controlar a sua pressão, né? Sim. E só lembrando de um paciente meu, a própria apneia do sono, ela também seria aí uma das principais causas da hipoperfusão cerebral. Isso. Que seria um fator de risco gigantesco para o desenvolvimento de síndromes demenciais, que é a demência vascular. Né? A gente sempre vai pensar assim, proteger os órgãos nobres, né, que são as complicações da hipertensão, né? A gente pensar no nível cerebral, vem a questão da função cognitiva, as demências, tanto vascular, principalmente a vascular, mas também a Alzheimer, né? Os AVCs, né? Os infartos cerebrais, os derrames, como o pessoal chama, da parte cardíaca, a insuficiência cardíaca, a hipertrofia cardíaca, que o coração começa a ficar espessado, a musculoso, isso aí aumenta o risco de infarto, o risco de AVC, a angina, catarata precoce, né? O paciente hipertenso, ele tem catarata mais cedo, já pela alteração na retina, o rins começa a ter insuficiência renal, tanto a doença renal, ela é consequência da hipertensão, como pode piorar a hipertensão. Às vezes a gente fica na dúvida quem é causa, quem é consequência, né? Doença arterial periférica também, então tudo isso a hipertensão pode levar. Por isso que a gente deve tratar a hipertensão e ficar sempre atento. E como ela é subtratada, não subdiagnosticada, é subtratada. Né? Perfeito. Quando a gente fala do tratamento medicamentoso, existe algum antihipertensivo que ele tem que ser evitado ou tem que ser usado pelo menos com cautela na pessoa idosa, ou seja um medicamento ou associações de medicamentos que tem que ser mais evitadas no paciente idoso? De uma maneira geral, a gente usa 4 classes antihipertensivas, né, para paciente idoso. Seria o IECA, né, o BRA, o bloqueador de canal de cálcio e os diuréticos. Certo? Então, a gente geralmente é o dia a dia o que a gente usa mais, dependendo do perfil que a gente vai escolher um ou outro, né? O paciente está com diabetes, a gente vai usar o IECA. Se o paciente está com osteoporose, vai usar um tiazídico e por aí vai. Tem algumas medicações que a gente evita, né? Os pacientes com um vasodilatador, certo? Tipo a hidralazina. Essas medicações a gente evita. Os alfas bloqueadores, como a clonidina, que é a tensina, né? Que são medicações que dá boca seca, dá tontura, mal-estar e pior, dá esquecimento, dá déficit cognitivo. Então, metildopa, que é uma medicação também que a gente aqui acolá vê o idoso. Acaba encontrando o idoso tomando, principalmente ainda tomando de forma errada também, né? Às vezes uma vez ao dia. Então, são medicações que a gente evita usar, não é que seja totalmente proscrito, né? Porque a gente sabe que em medicina as coisas não são tão simples, mas de uma maneira geral a gente evita usar essas medicações. Eu vou citar uma receita que eu encontrei há pouco tempo, numa senhora de 78 anos. Ela estava tomando atenolol, 50 miligramas, e hidroclorotiazida de 25 miligramas 2 vezes ao dia. E ela estava com muita queixa de tontura e mal-estar. Certo. O atenolol, ele é um beta-bloqueador. Então, assim, ele não seria a medicação de escolha para tratar a hipertensão.
em algumas situações que você vai usar o beta-bloqueador. O paciente tem insuficiência cardíaca, tem aqueles beta-bloqueadores específicos, Sim, né? sim. O paciente tem doença coronariana, você vai usar também um beta-bloqueador. E antigamente se usava muito, né? Nas diretrizes mais antigas, o beta-bloqueador, acredito eu que era até a primeira escolha. Mas hoje em dia a gente não usa mais. E de uma maneira geral, o idoso, ele já é beta-bloqueado. Ele já tem uma certa desautonomia. Então é muito comum a gente pegar uma frequência ali em torno de 55, 60, né? Aí tá usando aí o hidroclorotiazida na dose de 50 miligramas, né? Sim. 25 duas vezes ao dia. Quer dizer, já tá com a dose aí 2 vezes a dose máxima. Então essa medicação, as duas isoladamente já dão muita tontura, e quando associa as duas, o risco de queda aí aumentou significativamente, né? E a gente sabe como a fratura de colo de fêmur é um desastre na vida do idoso, uma qualidade de vida, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Isso quando o paciente não está usando um benzodiazepínico. Isso. Eu bato muito na tecla também. Isso. Então, assim, a gente sabe que existem algumas associações que tem que ser usadas com cautela, e as doses também. A gente sabe que os diuréticos, eles podem ser usados, não tão contraindicados, mas tem que ser usado com cautela e na dose correta, né? Tipo, eu citei essa receita porque é muito comum na atenção básica você pegar esse tipo de receita. E tipo assim, a ideia realmente aqui é esclarecer o paciente da atenção básica. Aquele paciente que precisa de uma informação a mais. Em relação a tratamento também, uma situação que acontece com muita frequência é o paciente dizer que toma um remédio só quando sente dor de cabeça. Isso. Tá entendendo? Que ele não toma todo dia, não toma no horário certinho. Ele, não, eu tomo, eu sou hipertenso, mas eu tomo meu remédio só quando eu sinto que ela sobe. Isso, exatamente. Isso acontece muito. Isso não tem pior do ponto de vista cardiovascular, porque assim, a hipertensão ela não tem cura, ela tem controle. Então, uma vez hipertenso, sempre hipertenso, tá? Então a gente tem que fechar esse diagnóstico. Realmente ele é hipertenso ou não? Essa dor de cabeça, como eu tinha falado no início, será que não é a dor de cabeça que está fazendo com que a pressão suba? Aí ele fica lá com o captopril em casa. Minha pressão eu tô com dor de cabeça. Aí vai verificar a pressão, tá lá 14/9, aí toma o captopril. Aí a pressão baixa, daqui a pouco essa pressão sobe. Então essa oscilação, isso é muito ruim para o organismo. Então, ou realmente é hipertenso, tem que tomar o remédio todo dia, certo? Ou não é hipertenso. Isso aí a gente tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Muito cuidado, né? Tá com dor de cabeça, então vamos saber o porquê dessa dor de cabeça, o que é que tá acontecendo. Na grande maioria das vezes é a dor de cabeça que faz com que a pressão suba, né? Então não tem lógica ficar tomando remédio. E como eu tinha falado, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Detalhe, às vezes o paciente é obeso, certo? Tá lá tomando sua medicação, obeso e hipertenso, e ele perde peso, a pressão normaliza, mas ele não deixa de ser hipertenso. Ele pode até ficar sem a medicação. Ele conseguiu controlar a hipertensão com a perda de peso, mas ele é hipertenso. Então a gente vê um paciente, fez uma cirurgia bariátrica, tomava determinado remédio para pressão, perdeu 30 quilos, perdeu 40 quilos, está controlado, sem remédio. Eu deixei de ser hipertenso. Não, ele é hipertenso. Porém, ele conseguiu controlar a hipertensão com a perda de peso. Se ele recuperar o peso, a pressão vai subir, vai ter que entrar novamente com a medicação, que é o tratamento não medicamentoso, né? Mas ele é sim hipertenso. E acontece isso também com alguns idosos, muito idosos, né? Também você às vezes tem pacientes idosos que eles fizeram um tratamento medicamentoso uma vida inteira, e às vezes quando chega ali na casa dos 90 anos de idade, acaba que a pressão ela vai baixando e o paciente acaba parando a medicação. Isso acontece também. Isso aí acontece. Realmente no muito idoso isso aí é a exceção, né? Toda regra tem exceção, né? No muito idoso realmente, devido à rigidez arterial, principalmente a mínima, ela vai caindo. O que caracteriza a hipertensão do mais jovem, paciente ali com 40, 50 anos, que é o comum, vamos dizer assim, é a diastólica. A gente vê mais o que? A mínima em 10, em 11, já no idoso, como a gente tinha falado, é a sistólica que sobe, e a diastólica, que é a mínima, ela começa a baixar ao longo da vida. Então chegou ali com 90 e poucos anos, então a tendência é a gente até retirar a medicação. Sim. E às vezes ele vai começando a perder massa muscular, entra num processo de sarcopenia, né? Síndrome de fragilidade. E isso aí faz com que a pressão caia mais ainda, porque ele está perdendo peso. Sim.
E isso aí ajuda a controlar a pressão, né? Sim, sim, sim. Quando a gente fala da hipertensão sistólica isolada, que é basicamente a mais comum na população idosa, existe algum medicamento que ele está mais indicado do que outro ou não? Você vai tratar como se fosse qualquer hipertensão? Teve essa tentativa na indústria, né? Saiu há algum tempo aí algumas medicações no intuito de você controlar, mas a gente vê que na prática não é bem assim. A gente dá uma certa preferência ao bloqueador de canal de cálcio. Porém, o bloqueador de canal de cálcio também tem seus efeitos colaterais. E a gente sabe aquela máxima na geriatria, que é o quê? Começa devagar e vá devagar. Mas vá, né? Então a gente começa com a dose baixinha e vai vendo a resposta. A gente não pode acrescentar, assim, dar uma dosagem muito alta, porque os bloqueadores são bem potentes. Então, se a gente pega um idoso ali, tá 16/9 ali no limite, a gente já começa com um bloqueador de canal de cálcio, a tendência é baixar demais. E teoricamente seria a medicação indicada. Entendi. E aí muitas vezes acontece de inchar ali o tornozelo e alguém vem e faz o quê? Passa um furosemida. Exatamente, a cascata aí, a atrogenia, né? E a gente tem que orientar o paciente dos efeitos colaterais. Então, toda medicação que a gente, como você tem comentado, o paciente do SUS, às vezes tem dificuldade de retorno, às vezes a gente vai reavaliar daqui a 6 meses ou até 1 ano. Então a gente tem que sempre orientar, olha, essa medicação pode dar tal efeito. Sim. Porque inchou as pernas, aí ele vai pensar o quê? Tá com problema do coração, tá com problema de rins. Né? Não, e às fica vezes, aquele desespero, né? E às vezes, eu citando a furosemida, mas tem diversas situações que a gente se depara com ela no dia a dia, né? E a própria insuficiência venosa, às vezes a imobilidade do paciente idoso acabam prescrevendo essa medicação, né? Às vezes totalmente sem necessidade. E sem falar em situações também que eu já vi onde prescreveram como se fosse um antihipertensivo para baixar a pressão. Isso você vê também na unidade de emergência, né? Sim, sim. Mas o tratamento da hipertensão é complexo. Todo paciente ele tem que ser individualizado. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, o que a gente pode fazer realmente para que o idoso, ele de certa forma, ele consiga se prevenir dessas complicações? As complicações cardiovasculares como um todo, como a gente já citou, né? O paciente, como é que a gente pode realmente prevenir as principais complicações associadas à hipertensão? Pronto. Se o paciente é hipertenso, antes de mais nada, fazer o tratamento adequado e manter os níveis pressóricos dentro da faixa que a gente quer, certo? Ver se realmente aquela medicação está dando certo, né? E tomar a medicação sempre no mesmo horário, né? Perfeito. E tomar a medicação, independente esteja sentindo alguma coisa ou não. Isso. Não tem essa história de, é porque hoje eu parei porque não tô sentindo mais nada. Isso. Ou então assim, vou verificar a pressão, minha pressão tá 10/6, então não vou tomar hoje. Aí amanhã, não, hoje a pressão tá 14/9, hoje eu vou tomar. Isso não é adequado, certo? Atividade física primordial, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda, eu acho que, de modo geral, das doenças, né? Prevenção dessas comorbidades, atividade física junto com a alimentação faz sempre a diferença. Então a gente vê que o idoso que ele se movimenta, faz uma atividade física regular, ele consegue controlar melhor a pressão, controlar as outras, seja diabetes, seja colesterol, seja ansiedade, né? E o que é que caracteriza essa atividade física? O ideal, pelo menos 150 minutos por semana, seria mais ou menos 30 minutos 5 dias por semana. Qual atividade física? Aquele achar melhor. Na prática, a gente acaba orientando a caminhada porque é a mais fácil de ser realizada. Sim. Mas qualquer atividade física não tem diferença. Eu quero fazer hidroginástica, fazer natação, quero ir para academia. O exercício resistido, isso aí também é importantíssimo para principalmente o paciente sarcopênico, né? Sim. E a gente sabe que depois dos 30 anos a gente começa a perder músculo, né? E a gente tem que ter uma reserva muito boa, que antigamente esses exercícios resistidos, ele é até contraindicado para o paciente hipertenso. Ainda existe esse mito. Eu ia botar aqui para você falar um pouquinho, porque existe muito paciente que chega, aí a gente vai indicar atividade física e o paciente diz, não posso fazer caminhada, não posso ir para academia porque sou hipertenso. Isso.
Acontece muito isso. Eu digo, não, isso é um mito, isso não existe. A gente não orienta naquela fase o quê? Tá com pico hipertensivo, a hipertensão não tá compensada. A mínima tá em 11, a mínima tá em 12, então vamos compensar e depois faça uma atividade física. E a gente vê muito no dia a dia da gente, ajuda muito a controlar os níveis pressóricos e a gente consegue diminuir a dosagem da medicação. Aí daqui a pouco a pressão começa a subir. Aí, opa, como é que tá seu dia a dia? Você aumentou de peso? Não, tô mantendo o peso. E atividade física? Não, parei faz uns 6 meses. Tá, então foi isso. Né? Porque é todo um conjunto. A gente também não pode achar que só a medicação vai resolver. Né? Então, existe o tratamento não medicamentoso, que vai incluir a dieta, como você tinha falado, a questão da dieta com pouco sal, né, hipossódica, a atividade física regular e a medicação. Então, é todo um conjunto, né? E a gente tem que realmente tirar alguns desses mitos, né? Realmente esclarecer mais a população em relação a isso, de que o paciente hipertenso ele não pode fazer atividade física. E quando se trata da pessoa idosa, também eu tento desconstruir muito a questão da atividade física, do exercício de resistência. Porque, na verdade, se a gente fosse abordar essa questão de sarcopenia e síndrome de fragilidade, eu ainda vou ser mais rigoroso. A caminhada ela não previne síndrome de fragilidade, não previne a sarcopenia. Então, o paciente ele tem que ser estimulado à atividade física de verdade. Isso. Né? O exercício resistido, exercício de resistência. A gente tem que tentar físico, a gente tem que tentar desconstruir essa questão de que a academia é só para a população jovem. Isso. Tem que desconstruir isso de alguma forma, porque realmente a população ela está envelhecendo mais e a bagagem é grande e realmente para a gente conseguir trabalhar um bom envelhecimento, muito ainda tem que ser feito. Então tem que desmistificar muito essa questão da atividade física, que é o essencial para as principais patologias relacionadas ao próprio envelhecimento. Né? Doutor, a gente falou... Não só como pode, como deve, né? Sim. Porque eu fico impressionado. Assim, quanto mais a gente estuda, qualquer doença, ele vai estudar isso, quando chega na área de prevenção, atividade física. Então, o benefício, de uma maneira geral, saúde mental, assim, como a atividade física ajuda, particularmente, estamos saindo aí dessa pandemia, né? Como essa pandemia mexeu com a saúde mental das pessoas, né? Quem não tinha problema desenvolveu e quem já tinha piorou. Física e mental. Né? O próprio isolamento social teve impacto significativo até no desempenho, a nível, na capacidade cardiovascular dos pacientes. Muitos pacientes que eram ativos, hoje não são mais. Isso. E esse sedentarismo... Para retornar a atividade então, física da trabalho. Teve paciente que a gente teve que recomendar reabilitação cardiopulmonar. Isso. Por conta do isolamento, o impacto do isolamento no sedentarismo que esses pacientes tiveram. E é todo um conjunto, assim, o paciente que faz uma atividade física regular, ele se sente melhor, tanto física como mentalmente, tem uma melhor autoestima, ele adere melhor ao tratamento, consequentemente ele já se preocupa mais com a alimentação. Então é todo um conjunto, nada é separado, né? Então assim, ele vai procurar se alimentar melhor, ele vai procurar o quê? Se cuidar mais, né? Tanto da saúde mental como a saúde física. Então é impressionante o ganho com uma atividade física. É verdade. Eu acho que não tinha como ser melhor o desfecho do tema, como é a importância da atividade física na saúde do paciente como um todo. Doutor, a gente está praticamente encerrando. A gente falou de tudo, desde de fisiopatologia até prevenção. Queria que você desse algum desfecho para a gente hoje. Não, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? E esse tema maravilhoso. E eu acho que o mais importante, eu acho que o recado é justamente esse, assim, de a gente ficar atento à hipertensão, né? É importante verificar, não quer dizer que o paciente tem que verificar aquilo direto, né? Mas verifique se ele realmente é hipertenso ou não, tem uma regularidade, veja as outras comorbidades, o paciente ele é hipertenso, ele é diabético, né? Vamos tentar controlar todos esses fatores de risco, porque a gente sabe que é fácil a gente falar. E uma coisa que eu sempre comento, nós na área de saúde, a gente não trata o paciente, quem faz o tratamento é o paciente, a gente orienta, né? Então, hoje em dia, existe uma facilidade muito grande de conhecimento.
né? Então o acesso hoje é muito fácil. Então tem como a gente ter melhorar a qualidade de vida, melhorar a alimentação, estimular a atividade física. Então a gente tem que sempre trabalhar em promoção de saúde. A gente não vai querer pegar aquele paciente já com sequela, com complicação. Vamos tentar focar sempre em prevenção, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. E é isso, a hipertensão, ela é uma doença tão comum, como a gente falou, e parece repetitivo, tá sempre falando de um problema que é um problema de saúde pública global, mas é isso, a gente sempre está falando já para poder desmistificar muitas dessas questões acerca de tratamento e prevenção, já para poder a gente tentar esclarecer a população e conseguir uma abordagem desses pacientes da melhor forma possível. A hipertensão, ela é um problema sério, muitos pacientes têm o problema e não tratam de forma correta, e é essa não adesão ao tratamento que gera as principais complicações que vai aí causar esse impacto tão significativo, que é a morbidade e mortalidade desses pacientes. Eu agradeço a presença do doutor, com certeza vou convidar outras vezes, tanto assunto interessante que tem na área da cardiogeriatria para a gente abordar aqui. Obrigado demais pela presença e obrigado a todos que estão assistindo. Prazer, esse é o Pode Envelhecer.